Amigos, voltamos com o nosso F360 para falar de Campeonato Brasileiro. Começa amanhã. Neste fim de semana já teremos os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro e a gente vai fazer uma análise aqui, time a time, das 20 equipes que vão disputar o Campeonato Brasileiro, a Série A 2023. E a gente tem aqui alguns quesitos para a gente classificar os times. Se o time é favorito, G6 é a meta, Libertadores, né? Conseguir uma vaga na Libertadores. Pode surpreender, passa batido ou vai sofrer? Ninguém vai sofrer sozinho. Esse vai sofrer, aí me pegou um pouco. Ninguém vai sofrer sozinho? Todo mundo vai sofrer sozinho. Os times estão separados, professor Celso Zelt, em ordem alfabética. Certo. Correto. Estão Então já separados. vai avisando que nós não temos Tem os nada 20 contra aí, Então, né? o torcedor do Então, Vasco. Confira se tem os colocaram o Vasco lá em último. Não, é ordem alfabética. O Vasco está em último verdade. por isso. Santos e São Paulo, S. Tá? É Por isso isso. que começa com o América Vamos fazer Mineiro. na ordem, né? Então, Hierarquia. esse já não é um motivo para vir Hierarquia. xingar a gente. Tá bom. Precisa ter hierarquia. É sexta-feira, fim de semana está chegando, todo mundo com amor, paz, alegria no coração, certo? Certo. Muito bem. América Mineiro. Pode surpreender. Eu também Temos acompanho. informações do América Mineiro para vamos ajudar lá. os amigos? Opa! Sim. Vamos lá. Tá aí na tela. Vamos lá. Coelho pode dar salto a mais? Campanhas desde que voltou da Série B. E em 2021 fez 53 pontos, em 2022 também. Só que foi oitavo em 2021 e foi 10º em 2022. E conseguiu nos 2 anos classificação para a Libertadores. Para quem era um E ioiô, esse ano para Comebol Sul-Americana. Sul-Americana, né? para Tá? quem batia e voltava, tá ótimo. Olha aí, ó, disputou a Libertadores no ano passado, esse ano está na Sul-Americana. Aliás, estreou muito bem, né? 4-1. 4-1 no Peñarol. E na Copa do Brasil venceu o Nova Iguaçu 2-1 em Volta Redonda. Muito bem. Então estreou com vitória também na Copa Também. do Brasil, jogando fora de casa. Isso. Esse é o América do técnico Wagner Mancini. Esse América tá melhor que muito time que vocês vão colocar ali no pote de favoritos. É mesmo? Ih, já começou apontando Não, o dedo mas pra eu você. acho que Melhor foi que os bem. favoritos? Foi bem. Favorito? É. Professor Celso Zelt, Pode surpreender. América. Pode surpreender. Eu diria até que deve surpreender. Dá uma passagem. Então, mas esse pode surpreender, prof, imaginando que o América brigue por Libertadores, por exemplo. Será que é uma surpresa? Bom, Não, surpreender em deixa função de dos ser, outros, né? né? Deixa de ser o América Continuar surpreendendo. surpreendendo, Pode surpreender. O último parâmetro é a classificação para a Comebol Sul-Americana, né? Pode surpreender com vaga de novo na Libertadores. Libertadores. É. G6 é a meta ou pode surpreender? Pode surpreender. Pode surpreender. Pode Pode todo mundo. surpreender. Então já temos o América aqui. Tá aí. E agora? Tá aí o que você queria, como diria Januário de Oliveira. Grande Januário. Tá lá, um corpo estendido no chão. Atlético Paranaense, também temos uma tela para o Furacão, finalista da última Comebol Libertadores contra o Flamengo. O Atlético Mineiro pode brigar, o Atlético Paranaense, Furacão, pode brigar alto nesse Brasileirão? É o time que tem mais jogos sem derrota nesta temporada, é a maior sequência. Perdeu a primeira quarta-feira, Abel. Primeira e única. Pro CRB, não foi? Isso. Pro CRB pela Copa do Brasil por 1-0. 18 jogos sem derrota. O Palmeiras ficou 15, até perder pro Água Santa, certo? Isso. O Grêmio ficou 14, até perder para Ipiranga. Ipiranga, no Colosso da Lagoa. Exatamente. O Colosso da Botafogo Lagoa. ganhou. E o América Mineiro, que a gente acabou de colocar ali no Pode Surpreender, ficou 12. Até perder pro Galo na decisão. Onde classificamos ou onde colocamos o Atlético Paranaense aqui na nossa tela? Professor Celso, G6 é a meta. Bem palpável, inclusive. G6 é a meta. Eu assino, é um time de Libertadores no Brasileiro. A gente tem de avaliar como que o Atlético vai tratar também o brasileiro com as Copas se afunilando, né? Mas é um time para brigar ali entre os 5, 6 primeiros colocados, G6. Breiler? G6 também. Temos o Furacão aqui, G6 é a meta. Não pode ganhar o brasileiro, o Furacão? Pode. Poder não é pode, favorito. Mas não é favorito. mas tem o elenco é bom. O Atlético Também acho. vem reforçando o elenco ano após ano, mas tem uma dificuldade que é conciliar com as Copas, onde o Atlético sempre prioriza. O Atlético sempre vai bem e acaba se distanciando do brasileiro. Essa é a questão, se tem elenco e lastro para conseguir brigar até o final no brasileiro. E tem os Tem uma outros. né? continuidade de trabalho de Quem? comissão técnica que é importante. O Paulo Turra já estava, obviamente, no ano passado com o Felipão. E agora o
continuam os dois juntos, só que o Paulo Turra mais... O Filipão sempre presente. Mas ali. pelo- Sempre presente, sempre. Na Libertadores que ainda é permitido, né? Quase um co-técnico. E no ano passado, quando o Filipão não esteve presente, Paulo Turra substituiu. Classificação E bem. do Palmeiras era o Paulo Turra que estava no banco. Continuamos com o Galo Forte Vingador, campeão brasileiro 2021, mas com um brasileiro muito ruim no ano passado, teve que ir para aquela fase anterior da Libertadores para conseguir chegar na Libertadores onde está agora, e começou mal o Galo, hein? Perdendo para o Libertad em casa na Libertadores. Ele esmaga mesmo? Artilheiros do Brasileirão desde a estreia do Hulk em 2021. O Hulk fez 31 gols de lá para cá, de 2021. Impressionante, né? Foi o ano que o Galo foi campeão, né, juntando com o ano passado. O Cano, artilheiríssimo, fez 26 Ls, certo, Brelha? Só de fazer mais gol que o Cano já é impressionante. Já é incrível. Gabigol fez 23, Caleri fez 23 e Yuri Alberto fez 20. Então, juntando os brasileiros 21 e 22, desde que o Hulk estreou, ele fez 30, fez mais gol que Cano, mais gol que Gabi, mais gol que Caleri, mais gol que Yuri Alberto. Mas o Galo tem uma dificuldade na estreia, né? Você viu contra quem o Atlético joga na estreia, para começar o brasileiro? Contra quem? Clube de Regatas Vasco da Gama. Então é bom ter cuidado já na estreia, o Atlético, que a estreia é complicada, hein? Joga em casa. É difícil, mas é difícil. Não é fácil, não. O Galo é favorito? G6 é a meta? Pode surpreender? Eu tenho muita dúvida. Eu tô entre favorito e G6 e a meta aí. Passa batido? É mesmo? Ou vai sofrer? Não. Não. Vai sofrer, não. Favorito. Vai sofrer, não. Favorito? Favorito. Para o professor Celso Zelt, Favorito. o Atlético Mineiro é favorito ao título. Ele é. Prof, Ele é. a gente com dor no coração vai ter de rebaixar o Galo. Eu entendo... Rebaixar? Não, Rebaixar o Galo? Rebaixar de favorito é G6. Tá maluco? Breler. Eles não deixaram você molhar o bico, Breler. Vai, Breler, vai. Rebaixar em relação aos Prepare o últimos... GC, o Breler está colocando... Não, tô brincando, fala aí. Aspas, a gente vai ter que rebaixar. 2021 era ponto pacífico, 22 também, que o Galo era favorito. Entrava já de cara com esse status. Nesse ano eu vejo o início de trabalho do Cudê, essa movimentação da diretoria do Galo de segurar investimentos, até que ponto o Galo vai conseguir se reforçar no meio do ano, eu coloco o G6 como meta. O time é bom, o elenco é bom, o técnico é bom. Paulinho, Hulk entrosados, Eu tenho meus Edenilson e Patrick podem ainda melhorar o futebol deles. Vejo algumas lacunas nesse elenco em termos de equilíbrio. Concordo com o Breler, mas eu acredito muito que o time possa... Aí é muito mais projeção do que o que a gente está vendo em campo. O time, eu acho que tende a crescer com o Cudê. Mesmo com o Cudê com esses problemas, ele criando essa crise toda que ele criou. Os 4 R's lá estão com o escorpião no bolso. Eu sei o que você está pensando, Prats. Você não quer falar, mas pode falar, fica à vontade aqui no nosso F300. É porque me parece que o você time tem é médio liberdade. longo- Sabe o que você está pensando? Ah. Estou lendo o seu pensamento. Pode falar. O Galo estreou mal na Libertadores, o grupo é difícil, tem o Atlético Paranaense, já tem o Libertad com uma vitória, etc e tal. Você está achando que o Galo vai ser eliminado lá na Libertadores, na primeira fase, e vai focar tudo no Brasileiro e vai pro título. Por isso você classifica o Galo como favorito. Acertei seu pensamento? Você foi bem do meio para o final. Você errou do meio para o começo. Do meio para o final, você tem razão. Me parece que o Atlético tende a crescer um campeonato duro, como é o brasileiro, de muito médio, longo prazo, regularidade. Como eu acho que esse time vai crescer em relação A à Arana vai atuação, voltar. favorito para mim. E vai estrear bem. A estreia é complicada. Essa estreia do Atlético, o Atlético pode se enrolar. Depois eu acho que o time pode... É que tem 38 rodadas, né, Breler? Se tivesse uma só, não colocaria como favorito. O Atlético pode se enrolar? Você vai ter que falar do Vasco. Daqui a pouco. Pode enrolar o Atlético. Esse é diferente. Esse pode enrolar o Atlético. Ah, na é só o estreia. Atlético que o Vasco Não, pode... é porque... Os outros 19 não. Deixa chegar o Vasco, eu vou falar. Estamos de olho no senhor. Cada fala aqui já compromete o Eu futuro. sei disso, eu sei. Tá aqui o Bahia e a gente vai ver quem são os destaques do novo endinheirado. O novo Bahia. Bora, Bahia! Muita gente assistindo o programa agora, viu, Abel? Quando Por chegar exemplo? a hora do Bahia, o pessoal manda aí. Você vai ver no grupo daqui a pouco. É mesmo? O quê? Será? Recebemos mensagens de vários lugares do Brasil na hora do Bahia aqui. Se fizermos críticas ao Bahia, a gente tem de responder. O Biel tá É com o a time camisa do Rio tricolor Vermelho? errada, hein? Não, mas colocar a camisa do Biel com outra camisa lá. É outro tricolor esse aí. Ele é Bahia. É o Tinho do Rio O Vermelho? Eltinho do Rio Vermelho manda. Vai ficar bravo com isso aí. O Eltinho vai ter razão. Destaque do Bahia, Everaldo Biel nesta temporada. Os caras já estão cornetando ali a camisa. Everaldo, 22 jogos, 9 gols e 4 assistências. O Biel, 20 jogos,
6 gols e 6 assistências, tem a média de gols por jogo. E de minutos para participar em gol é o Bahia, com muitas contratações do técnico português Renato Paiva, que não foi bem no campeonato estadual. Não, campeonato Copa do estadual Nordeste. não. Na Copa do Nordeste, o campeonato estadual foi campeão mais uma vez. Na Copa do Nordeste, o Bahia não foi bem. Foi péssimo, né? Vamos ter de virar. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Quem mais Pode pra surpreender frente? as outras duas. Estreia do Bahia contra o Red Bull Bragantino. Vira a página. Mas o Red Bull tá enrolado para a estreia. Passar Vocês batido, pediram vai para eu sofrer. passar para cá, que eu já estou vendo que vocês estão querendo colocar o Bahia Não, sofrendo. eu vou votar é isso? diferente dos companheiros. Sofrer não, eu acho que vai passar batido. Para mim pode surpreender. Professor vai passar batido. Acho que nem chuva Bahia. nem bull, Bahia. Esse ano. Para mim pode surpreender. Acho que o time tem uma margem de crescimento considerável. E tem Tem que dinheiro. melhorar defensivamente também. Se precisar investir, tem condição de investir. Acho que o Bahia pode surpreender. Pode pensar em algo um pouco maior. Pode surpreender para o Queria ter seu time. Prats. Vai passar batido para o professor Celso Zelt. E para o Breler? Vai sofrer. Pelo que eu vi até aqui na temporada, Sobrou pro Abel. vai sofrer. Então vamos lá, Bel. Os Quem vai votos sofrer aí. é o Quais Abel foram os agora. votos? Vai passar batido para mim. Então ganhou, vai passar Eu batido. voto aqui. Tem outros times que vão sofrer mais que o É Bahia. isso, eu pensei nisso. Bahia tem um poderio financeiro, ainda vai melhorar. Se a coisa apertar, gasta. É, mas eu acho que vai brigar acima ali. Acima dos 10 primeiros colocados. Acima dos 10? Eu acho. É? De 10 pra cima? É, por isso que pode Ele surpreender. comprometeu, viu, professor? Bom. Ele vai ter que rebaixar outros pro Bahia. Tá andando ficar entre muito os 10. com o pessoal Mas do eu grupo. tenho bastante candidato a cair. Por exemplo, Chegamos ao Botafogo, mais um técnico português, Luiz Castro. É o Botafogo do John Textor. Começou com aquela paixão maravilhosa e tal. O torcedor do Botafogo não está muito feliz com o Textor ultimamente. Levou o Jefinho embora. Tá de brincadeira. Pergunta pro torcedor do Botafogo se ele gostou que o Jefinho foi embora lá pro time, pro Lyon? Pro Lyon. Pro Lyon, é o time do Textor lá na França. Tiquinho Soares, desde que chegou ao Botafogo, amigos, fez 28 jogos e 14 gols, com 3 assistências. É o líder em participações em gol do Fogão, desde a estreia em setembro de 2022. chegou sem barulho. Esse É um sim gol a ajuda. cada 2 jogos, hein, professor? Muito. Esse ajuda. Esse ajuda e joga muito bem. Esse Esse ajuda- ajuda e joga bem. Na acepção do termo. Ele e o Quero Marçal. ver onde vocês vão colocar o Botafogo aqui. O Galindinho Glorioso está acompanhando, viu, Abel? O Galindinho Glorioso. O às vezes Galindinho do Engenho de Dentro? Exatamente. Está acompanhando essa hora aqui. Vamos ver. Um abraço para Galindinho do Engenho de Dentro, para Exatamente. Pedro Teixeira, É isso, para é. Alfredo Toné Exatamente. Não, e para César Seabra, grandes torcedores do Fogão. O Botafogo surpreendeu no ano passado, porque a meta ali era permanecer na primeira divisão, acaba até brigando no final por vaga na Libertadores. Mas nesse ano, quando a expectativa poderia ser um salto, eu já enxergo uma perspectiva diferente. A SAF teve algumas dificuldades, até de adaptação, de projeto, o trabalho do Luiz Castro começa a ser questionado. Eu vejo que para o Botafogo terminar o ano passando batido pode ser lucro. Lembrando, amigos, que o Botafogo estreia contra o São Paulo no estádio Newton Santos. Isso. Certo? No sábado. No sábado, Botafogo e São Paulo no Newton Santos é a estreia do Fogão. Onde vai chegar o Fogão, amigo Rafael Prats, o tático? Passar batido. Estou com o Brenner. Acho que o começo da temporada foi complicado. O Botafogo não perde alguns jogos, né? Contra times mais fracos, mas venceu o Ipiranga na quarta-feira em Erechim. A estreia sul-americana não foi boa contra o Magallanes, o empate fora. Ficou com um atleta a mais e o time sofreu muito, até com alguns erros individuais. Mas não vejo que é um grupo para cair, não. Passar batido. Eu sou Professor? voto vencido, mas acho que vai sofrer. Você acha que vai sofrer, professor? Eu acho. Para escolher 5, vai, porque 4 caem, né? 4 caem. Mas não só os que caem sofrem. Os que estão ali perto. O 16º sofre, o 15º sofre. Eu acho que para mim o Botafogo vai sofrer. Muito bem. Chegamos ao Corinthians. É o Corinthians de tanta gente. Com o Renato Augusto, sim. 100 no começo e com depois, professor. No começo é 100, depois é com. Isso é 100. Professor, a sua Então, pergunta é pertinente, é importante, é fundamental, todo mundo sabe a importância do Corinthians, mas temos outra pergunta para a gente colocar na nossa tela. É o Corinthians em casa ou fora de casa? essa também Corinthians do Brasileiro. Porque tem sofrido, hein? Sim. Desde Silvinho, Vitor Pereira e continua com o Fernando Lázaro.
Corinthians como mandante e visitante desde a temporada passada. 43 jogos em casa, 71,3% de aproveitamento a porcentagem. 27 vitórias, 11 empates e só 5 derrotas. Fora de casa, em 44 jogos, olha, tem 16 derrotas. E só 11 vitórias e o aproveitamento cai para 37,9%. Com praticamente o mesmo número de jogos, olha só, em casa fez 70 gols e fora fez 40. E em casa fez 24. E olha que absurdo, fora de casa sofreu 52. Mais que o dobro. Sofreu 24 em casa e 52 fora. É bom a gente lembrar, né, Abel, que nesse campeonato por pontos corridos, uma campanha muito boa em casa, ou com esse aproveitamento em casa, te leva a Libertadores. Não te dá título. O Corinthians foi o último quarto colocado, nunca quase saiu do G5, do G6 na última temporada no Brasileiro, mas também nunca chegou a disputar o título, a virar um postulante a ser campeão. Então, uma campanha boa em casa e muito ruim fora, como no caso do Corinthians, por exemplo, a Libertadores você garante. Título, aí já é outra história. Então, eu imagino que você vai colocar o Corinthians onde? Pode surpreender? Ou G6 é a meta? G6 é a meta. G6 é a meta para o Corinthians, segundo o Rafael Prats. Para você, professor? G6 é a meta. Mas vai brigar com mais de 6 ali. Ah, isso é verdade. Vai ter uns 8 ali brigando por esse G6. Não, se a gente coloca o América como pode surpreender, eu vejo que o Corinthians precisa estar ali, no mínimo. O América, em termos de jogo, o que tem apresentado nos últimos tempos, tem passado mais confiança que o Corinthians. É que não é só isso. Mas então o Corinthians o quê? Pode Campeonato surpreender? de então, longa duração. Eu colocaria pode surpreender. Pode surpreender. Fiquei em dúvida. Então o Breler pode surpreender, o Prats, G6 é a meta, e o professor? O professor está em dúvida. G6 é a meta. Só por causa do é a meta. Não é a meta. Se tivesse ali G6, G6 eu aí ia pensar. ele não pode surpreender. Porque aí Ele eu é tenho pro que lado. escolher 6. A leitura, a interpretação que eu faço da sua fala, professor, G6 é a meta, mas você não acredita muito que vai chegar. É que a Depende briga da é quantidade grande de por esses candidatos, 6, né? prof. Eu acho Então assim, muda. como meta... Então muda, professor, muda como pra pode surpreender. Como meta, o Corinthians tem que ter G5. Claro. O Corinthians só pode admitir, assim, em condições ideais de temperatura e pressão, e pelo que ele gasta, e pelo que é a folha dele, e pela expectativa, ele só pode admitir ficar atrás de Palmeiras, Galo, Flamengo e Fluminense. E Atlético Paranaense? Brigando com o Atlético Paranaense, brigando com o Grêmio, brigando com o E Inter. Grêmio de Luizito Soares? Então, é por isso que eu falei que esse G6 é um G8, é um G9. Ah, pro Corinthians. muda aí, professor. Vai, Não, fala aí, G6 pode é a surpreender. meta. A meta é Análise G5. técnica ou clubística? Não, é Técnico-clubística. É, exatamente. G5 a meta do Corinthians. Corinthians, Como é a meta então, tá dos aqui, outros. ó. É claro. Ó. Não tá querendo vir, tá vendo? Agora vai. Não, agora vai. Ah. Sofreu pra ir, hein? Coritiba! O Coxa, também o técnico português, Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, que era auxiliar do Gesualdo Isso. no Santos. Ano passado ele evitou o rebaixamento do Cuiabá. Foi técnico do Cuiabá no último campeonato brasileiro. O Cuiabá não caiu com ele e agora foi para o Coritiba. E diria o professor, com seu jogo de palavras, que o Coxa tem uma carta na manga. Por quê? É. Vai aparecer exatamente Uma- ele. Uma carta Aleph. Olha aí, ó. Ele crava números de Aleph Manga. Gostou dessa, boa, professor? boa, muito Foi bom. fraca, né? Não, números não, de boa. Aleph Manga pelo Coritiba na temporada. Aliás, no último jogo, Copa do Brasil contra o Sport, hat-trick com 2 golaços do Aleph Manga. Ele tá inspirado, é fantástico. Pênaltizinho Mandrake ali no final do jogo. Mas fez os 3 gols dele. 14 jogos do Aleph Manga, 9 gols na temporada. A média de 0,6 ou 64 por jogo. 9 gols e 2 assistências. Olha só, 11 participações em 14 jogos. É uma das estrelas, ou a estrela desse Coxa, que está qualificado como aqui na nossa tela, amigo Breler? Então fez um jogo divertido, um jogo bom com esporte, muitos gols, mas eu vou de... vai sofrer. Por elenco, investimento, é difícil a missão do Coritiba para se manter na Série A. Olha... Se for mesmo, se vocês confirmarem o que disse o Breler, vai ser o primeiro que vai aparecer aqui na nossa coluna do Vai Sofrer. Professor, Eu acho que vai sofrer, mas é mais pela dificuldade do que é o campeonato esse ano. Concordo. Do que por demérito do Curitiba. Se mas fosse quando em você- outros anos, talvez ele pudesse passar batido
sem muitos problemas, mas não tem muito candidato a sofrer. E ele é um deles. E 4 vão cair, né? É. Talvez se 2 fossem rebaixados, o Coritiba não entraria, não vai sofrer, né? Eu vou no passar batido. Ah, você vai no passar batido? Vou. Por quê? Acho que o Coritiba tem um grupo e para ficar fora da zona de rebaixamento. Mas Alguém tem que sofrer. é isso que o professor falou. Eu acho que pela quantidade de candidatos, talvez ao vai sofrer, o Coritiba possa aparecer ali também. São 4 que caem, mas talvez 6 ou 7 fiquem por ali, né? Tivemos 2 votos para o Coritiba no vai sofrer e 1 para o passar batido. Então ele está aqui nessa coluna. É o primeiro que aparece aqui, hein? E chegamos ao Calma que time tem mais. do Cruzeiro, do técnico Pepa, mais um português. E do nosso Anjo Azul. O Anjo Azul, ele grava tudo. O Anjo Azul, ele tira print e tudo. E que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Ufa, demorou, hein? Olha a tela aí. Cruzeirão. Torcedor do Cruzeiro não aguentava mais, é o cabuloso. Vai tirar a zica contra o Corinthians? Cruzeiro contra time, porque a estreia do Cruzeiro é contra o Corinthians. Isso, domingo em São Paulo. Cruzeiro contra times da Série A desde 2021. Não inclui times recém-promovidos. Só uma vitória. 1 empate e 10 derrotas. Essa vitória foi no amistoso contra o Red Bull Bragantino. Tá? De Não virada. vence um jogo oficial desde 11 de abril e ganhou o amistoso em 11 de abril de 2021. Um jogo oficial contra times da Série Isso. A. E o empate é com o Galo. Exato. É o Cruzeiro com reforços, com jogadores que chegaram. Quem tem lá? Ramiro, Gilberto, Vital, Matheus Vital, Nicão do Brenner, que ainda Nicão. não desabrochou. um técnico novo, Castan. com a torcida meio desconfiada, com tudo que aconteceu em relação ao Pesolano. Um trabalho que eu e o Brenner achamos que vai prosperar. Eu pelo menos gostei do primeiro tempo. É verdade. Agora há pouco vocês elogiaram muito, depois da derrota para o Náutico, vocês disseram que o Cruzeiro é um novo Real Madrid. Quero ver onde vocês vão colocar o Cruzeiro agora. Vamos lá. Rafael Prats. Também acho que pela quantidade de candidatos vai sofrer. Mas acho que... Pera. Não, vai sofrer, não é que vai cair, Agora há Roberto. pouco você Não, disse não, que não, espera não. muito do Cruzeiro. Espera um Eu pouquinho. falei que eu ia aguardar. Espera um pouquinho. Agora há pouco você falou, apesar da derrota contra o Náutico, eu vejo uma melhora no desempenho. Pra mim, o time vai melhorar. Eu vejo possibilidade. E agora você vem dizer que Acho vai que sofrer? o Pepa vai formar um time muito competitivo. Acho que o Cruzeiro vai surpreender muita gente no meio ou durante o Campeonato Brasileiro. Eu acho que pode, Tá inclusive, bem ou tá fazer mal? uma estreia boa. Não, surpreender positivamente. Pode fazer uma estreia boa domingo. Eu acho que não é jogo favas contadas para o Corinthians, não. Muito pelo contrário. Mas, imaginando o nível do campeonato, os candidatos para o vai sofrer, o Cruzeiro vai entrar ali. Vai sofrer, então? Vai sofrer. Viu, professor? Como é bom guardar as coisas? Quer dizer, Agora há pouco mas acho encheu que não de vai cair. elogios. Time vai Mas isso, não time cairá. vai aquilo. Para mim, não cairá. E agora vai sofrer. Não cairá o Cruzeiro. Não vai cair, Não, mas vai não, sofrer. vai sofrer. Boa, com um complemento interessante. Não, tô falando sério. Pra Vai mim não sofrer, cairá. mas você acha que não termina entre os 4 últimos. Eu acho que não. É do E o Brenner? 15º para baixo. Elogiou mais do que o Prats, ele elogiou. Quero ver onde vai colocar. elogiei mais que o Prats. O Cruzeiro. Falei, o caminho tortuoso vai sofrer. É inevitável. O torcedor cruzeirense sabe que disso, entra claro. no Campeonato Brasileiro com a missão de permanecer. E quem entra com essa missão, naturalmente, vai sofrer. Mas vocês veem o Botafogo na frente do Cruzeiro? Porque vocês livraram a cara do Botafogo ali. Eu vejo um pouco Isso, à frente. professor. Hoje sim. Não dá moleza pra esses caras, não. Eu, pelo menos, botei o Botafogo sofrendo, vou botar Mas, o Cruzeiro professor, você tá sofrendo muito também. preocupado em ser coerente, professor. Eu acho que é um erro da sua parte. Não é. Você está muito não é um preocupado com a objetivo. coerência. Não é um Print, objetivo. coerência. Esqueça um pouco Não, isso, só me prof. chamou a Vai pro Cruzeiro atenção, lá. assim. Boa, professor. Não dá moleza pra esses caras, não, porque eles ficam falando uma coisa, 10 minutos depois mas falam outra. o seu foi Tão qual, parecendo professor? Abel Vai Neto. sofrer, Vai Batido. sofrer. Não, o Botafogo, pelo menos, vem com o lastro do ano passado. Passou bem ali o primeiro desafio, já tem um grupo montado. Esse Cruzeiro é totalmente novo, para um sarrafo diferente, e é complicada a missão. Cuiabá do Deivinho. Dourado. O Dourado. Cuiabá. Tens a E mais um valentia de um técnico Dourado. português, não é? Ivo Vieira. Ivo Vieira. E de Ivo 2 Vieira. personagens que vão aparecer no nosso destaque. Quem são eles? Essa nem eu sei. Mas vou saber agora. Vamos lá. Professor, quando o time é 12 vezes campeão, ele é o quê? Toca? Olho neles, Abel. Duodeca. Duodeca Isidro. campeão, Mato Grossense. O Pita. Isidro Pita. Aquele do Juventude. Isso. É. Ex-Olímpia Tinha também. gol lá no Juventude. Sim. Isidro Pita e Deivinho são os destaques do Cuiabá na temporada. Dupla, hein?
Esse Abel aí é o Abel Ferreira? Ah, é porque é a estreia. Agora que eu entendi. A estreia. É porque é a estreia do Contra o Cuiabá e campeão brasileiro. Palmeiras. Olhos neles, Abéis. Eu pensei que era pra Ele é mim. você. Eu falei, por que pra mim, o Pode ser Abel? pra você também. Não é Abel Se Neto. observar o Dourado amanhã. É Abel Ferreira. Boa. Estreia amanhã contra o Palmeiras no Allianz. Isso. Pita, 17 jogos, 15 como titular e 7 gols. 7 gols e 6 assistências. Olha aí, 13 participações, 17 jogos. Daverson, 9 jogos, 4 como titular e 5 gols. Nenhuma assistência. Entre os destaques do Cuiabá, que vai fazer qual papel para você neste campeonato brasileiro, professor Celso? A tendência é que sofra, né? Inclusive, todo mundo dos outros clubes aí considera o Cuiabá. Todo mundo que faz conta para não cair, joga o Cuiabá. O Devinho esteve com a gente aqui e falou, né? Ele Todo falou ano é que isso. não vai cair, não. É, ele falou que não vai cair. Mas eu acho que a concorrência é muito dura, né? Vai sofrer. Xiii. E o Daverson esteve conosco no F360 ao vivo na semana passada. Ele falou, todo mundo fica... É óbvio que ele não ia falar também, só faltava ele falar. Claro. Não, mas ele explicou, ele falou assim, fica todo mundo dizendo, no ano passado já falavam E é verdade, que a gente é ia verdade. cair e nós estamos aí. E nesse ano a gente vai lutar. Não caiu, mas sofreu, né? Então, sofreu é bastante. isso. É isso. Então pro professor vai sofrer. Para você, Prats? O Cuiabá tem um time muito competitivo e o Cuiabá sabe a competição que joga, o que tem de disputar no Brasileiro. Pelo terceiro ano seguido está na Série A. Eu acho que isso deu ao clube uma casca de entender o que é o brasileiro, o que pode gastar, com quem gastar. Para mim, passa batido. Breiler Pires. O Prats tem bons argumentos, mas o Cuiabá é um time que, inevitavelmente, também até nesse processo de estruturação, ainda está no estágio de sofrer. A permanência na Série A não é algo natural para o Cuiabá, precisa lutar muito. Então, até concordando que tende a até sobreviver de novo, eu vejo que é uma missão complicada, vai sofrer. Lembrando aos companheiros que no fim da história nós temos que ter pelo menos 4 candidatos Quatro candidatos a sofrer. ali, é. Eu já 4 cumpri... o quê? 4 candidatos a O sofrer. professor teria mais uns Eu dois já... ali. Não, cumpri minha cota já. Não, Botafogo, não era? Então, com o Botafogo, lá já Botafogo, são 4 que eu votei para sofrer. Sim. Posso até votar para mais, não pode ter menos. É melhor votar pra Calma mais. que tem mais gente. O professor, ele age assim também lá com os alunos dele. Ele Por quê? gosta de deixar claro regulamento, notas. Ele está pressionando vocês. Pra ninguém chorar depois. Muito preocupado com Não, porque coerência. não pode acabar se livrar a cara dos 20. Não tem como. Alguém tem que Tem sofrer. jeito. Agora eu quero ver. Por quê? Flamengo. Agora eu quero ver, hein? Temos a tela do Flamengo aqui com algumas informações para vocês. Só Jesus salva. Times da Série A com mais derrotas neste ano de 2023. Sabe qual é o time que mais perdeu neste ano? Qual? Entre os 20 da Série A? Fala pra mim. Você achava que era quem? Achava Santos? que fosse... São Paulo? É. Se você achava. É. Cuiabá? É. Goiás? Não, Você Cuiabá e errou. Goiás não. É. Flamengo. 8 derrotas em 20. É óbvio que temos que levar em consideração que o Flamengo disputou competições como o Mundial, como Recopa, como Supercopa. Mérito do Flamengo de ter chegado. Claro. E aí está na Libertadores, adversários mais difíceis que outros times da Série A que às vezes estão só no estadual e Copa do Brasil, etc. Mas é marcante. Para o que é o Flamengo, para o que tem o Flamengo, realmente é marcante. 8 derrotas, o Bahia teve 6 derrotas em mais jogos, em 24. O Fortaleza, 6 derrotas em 25 jogos. Cruzeiro, 5 derrotas. Mas Cruzeiro também é marcante aí, ó. 5 derrotas em 11 jogos. Viu? E o Bragantino, 5 derrotas em 17 jogos. Onde está o Flamengo nessa nossa tela aqui do Campeonato Brasileiro? O Flamengo é favorito para vocês? O Flamengo pode surpreender? Passa batido? Vai, só falta essa, né? G6 é a meta? Eu quero saber dos amigos aqui. É óbvio que essa indefinição do técnico dificulta o trabalho e a análise de qualquer um antes de começar o brasileiro, né? Sim. Mas a gente está aqui, é para isso. É isso. Eu vou no potencial, que nem nos outros anos. Continua com potencial de favorito. Se vai cumprir ou não, não sei. Inclusive, pode surpreender, no caso do Flamengo, se ele disputar lá para baixo. Aí é que é surpresa. Aí eu também acho que é uma surpresa. Eu acho que é favorito. Professor Celso Unzelt Favorito em potencial. classificou como favorito, apesar de todas as decepções do ano. O momento não justificaria. Eu acompanho o relator. Mas o senhor falou agora há pouco, senhor professor, que é tudo vexame.
Que era lembra dessa? É verdade. Tem muito campeão que sai do Eu vexame. acompanho o relatório. Do inferno O campeonato ao céu. premia muito grupo, o campeonato premia muito quem tem reposição, tem elenco qualificado como tem o do Flamengo, que para mim tem o melhor grupo de atletas do continente. Não está jogando como, é outra história. Vai chegar um técnico Favorito. aí que talvez tenha jeito, né? Arrascaeta pode voltar finalmente, porque 2023 é praticamente nulo do Arrascaeta. Se voltar bem, fisicamente é um diferencial. Então, quando a gente analisa no Campeonato Brasileiro favoritos, a gente olha muito para o elenco. Só um momento. É o senhor que acabou de dizer que o departamento de futebol não existe. Falou mesmo. Que é uma bagunça. Falou. Que os dirigentes atrapalham. Pode falar isso. Falou ou não falou? Ou tô Não, exagerando? falou até pior do que isso. Então eu quero ver o que o senhor vai falar. Então, mas a força financeira do Flamengo é tão grande, a força de qualidade técnica, que o Flamengo consegue, mesmo errando tudo no departamento de futebol, ainda ser favorito porque sobra em termos de grana, em termos de elenco, em termos de qualidade técnica. Por tudo isso, chega um técnico como o Dorival, que consegue arrumar minimamente a casa, o Flamengo já se credencia a disputar títulos. Então, para mim, é favorito. Favorito em potencial, não tem favorito em potencial. Não tem, não ia caber por causa dos pena. caracteres, né? Que pena. Flamengo, ele não tá querendo ir pro favorito não, ó. Vai, Não, agora vai. Eu Vai, vai lá de novo, vai lá de novo. Eu aqui não tava vai fazendo de novo, direito. agora foi. Ah, Pronto aí. Aí. consegui. Cida Rubro-Negra tá Agora com o que eu quero coração ver. na mão. Fluminense, vamos lá. Fluminense é o que, Eu professor? quero ver. Fluminense. Olha aí, ó. E agora? Vai lá, meu. Fluminense pode buscar o título em 2023? Melhores campanhas do Fluminense na era dos pontos corridos com 20 times, desde 2006, quando o São Paulo foi campeão. Em 2012, campeão. Em 2010, campeão. 2 títulos, um com Abel Braga, outro com o Muricy. A pontuação, 2022, ano passado, foi terceiro com o Diniz. Em 2011 também foi terceiro, 2008, quarto. 2020, O que chama a atenção aí, Abel, entre outras coisas, que a pontuação do time terceiro colocado foi quase a mesma do time que foi bicampeão, né? 70 pontos em 2022 contra 71 em 10 e 12. Favorito pra mim. Olha. Eu tô contigo nessa. Apesar do meu voto não contar por enquanto, né? Mas já falei antes o meu. O Professor, professor está em dúvida entre G6 no e... momento tem bola de favorito. Mas Mas se eu for no G6, é uma bola de segurança. Que eu sei que ali ele vai ficar. Então vai ser o medo. professor tá com medo, rapaz. Não, tá professor Celso. Não é o dinizista que a gente coisas fala. do Diniz. Cadê o O nosso maior dinizista que tem aqui no F360 é o Pronto. senhor. Mas Agora tá com medo. Parabéns Um pela verdade- incoerência, professor. Seja bem-vindo. Um verdadeiro Seja bem-vindo, dinizista prof. tem receios. Isso faz parte assim? de ser Verdadeiro dinizista. dinizista tem É receios? porque a nossa história, nós dinizistas, a gente nós sofre sabemos que a coisa não é fácil. Não pode Então, empolgar peraí. muito, né, prof? G6 é a meta. Breler? Então, como dinizista também, eu então, tá entendo vendo? esse ponto, esse pé atrás, até porque o Fluminense não tem elenco de favorito. É aí que pega. O que faz a gente colocar o Fluminense entre os favoritos é o trabalho acima da média do técnico e a longevidade. Então, por isso, é contando e acreditando muito no potencial do Diniz de tirar o melhor dessa equipe. Não, mas você Fluminense foi em entrou qual, como favorito, Favorito. amigos. Fortaleza. Vamos aos destaques do Fortaleza do técnico Juan Pablo Vojvoda. Um dos grandes trabalhos do Brasil. Olha só, números de Juan Pablo Vojvoda pelo Fortaleza no Brasileirão. De 21 teve 50,9% de aproveitamento e terminou na 4ª colocação. Em 22 diminuiu um pouco o aproveitamento e a posição foi para o 8º. Lembrando que o primeiro turno foi horroroso. Foi. Fortaleza terminou lá embaixo e depois se recuperou no 2º turno. E esse ano? Essa quarta... G6 é a meta. G6 é a meta Muitas para explicações no meu caso, professor. para o Prats. Professor, A G6 é a meta. Esse time merece esse respeito. Lembrando que essa 4ª colocação de 21 é um título honorário, porque só ficou atrás de Milionários. Exato. Né? De Galo, Palmeiras e Flamengo. Breler, Pode surpreender. pode surpreender, mas deu G6 é a meta para o Fortaleza. Tá aí o Fortaleza. O Goiás tem um artilheiro curioso. Vamos dar uma olhada no Goiás? Tá aí, ó. É o Cavani do Cerrado. Ele mesmo. Nicolas, 22 jogos, 8 gols na temporada e 3 assistências. Breler, Vai sofrer.
Vai sofrer o Goiás? Ainda sem treinador, depois da Está sem demissão treinador, do Guto Ferreira, né? O Gutinho foi demitido. depois Conseguiu de perder virar Goiano. o Exato. jogo, acaba perdendo nos pênaltis a final do Goiano, mas ainda assim vejo que o Goiás sofre. Vai sofrer. Vai sofrer, professor? Ah, vai sofrer bastante. Não, por que bastante? professor? Não entendi Vai por que esse bastante. bastante no Goiás. Bastante. Não, vai sofrer. Não, vai sofrer. Vai sofrer. Opa, desculpa. Pode surpreender. Numa dessa pode chegar lá em cima, por que Vai não? me surpreender se não sofrer. Ah, bom. Aí é surpresa pra mim. Goiás aqui. Tá atrasado, né? Mudou o trabalho agora. É. Tá atrasado em relação ao... O Grêmio do nosso grande churrasqueiro Morel Imortal. Vamos à tela com informações, destaques do Grêmio de futebol porto-alegrense. Além do pistoleiro, o Grêmio tem outros destaques, como Bitelo, com 5 gols na temporada, Cristaldo, 3 gols, Ferreirinha, viu, senhor Morel Corneteiro? 3 gols e 3 assistências. E também o Vina, que deixou o Vozão e agora está entre as opções de Renato Portaluppi. Pode surpreender. Pode surpreender Pode o Grêmio? surpreender. Acho que tem condição de pensar em Libertadores, mas está voltando para uma Série A. Eu acho que isso também tem um peso. Por mais que o trabalho até agora seja um trabalho bem feito, de bons resultados, a gente vai ter de ver contra times de níveis melhores. Pode surpreender para mim. Professor, Eu tô otimista em relação ao Grêmio contra times melhores. Eu acho que ele tem que brigar por G6. G6 é a meta, É a professor. Pode surpreender. Então o Grêmio entrou aqui no Pode Surpreender. Pouca gente não pode surpreender. Eu sempre passo parte dessa ideia, professor. Chegou aqui o Grêmio. Opa! Vai de novo, vai de novo. Não sei que Então, voltar agora lá tem porque ele que tocar em apareceu uma lá. e pegar na outra, Sofri, mas cheguei. Vai sofrer. Abel Neto com a tela do Brasileirão. Vai sofrer. Pode surpreender. O Internacional do amigo Vini Colorado, o Inter de tanta gente, do bruxo Andrei Canfi, de Paulo Roberto Falcão, é o Internacional Não, do o Paulo Roberto Campeonato Falcão é Brasileiro. coordenador de esportes do Santos. É, vice-campeão no ano passado, Colorado, e a gente tem a tela aqui, as melhores campanhas do Inter na era dos pontos corridos. Rapaz, é o rei do vice-campeonato. É o Tem que Vini melhorar Colorado isso toda aí. hora fala isso. Vini Colorado agora é penta-vice. Ele tá incomodado que é vice-vice. Ele quer o título. Ah, tá. Então Vini você Colorado. aposta favorito no Inter. Pode surpreender. Pode surpreender o Colorado. Brilha. Eu vejo que o Inter, por mais que tenha superado a meta, conseguindo o vice-campeonato no ano passado, esse ano está com dificuldade, passa batido. Nossa, Passa batido? Caiu então o Colorado? Professor, 11. eu já sou mais otimista. Eu boto o Inter no balaio dos que podem ter como meta o G6. G6 é a meta. E empatou tudo aqui, Abel. Você decide. G6 pode surpreender e passa batido. Isso. O Inter. Para mim, pode surpreender o Colorado. O bom não pode surpreender que dá para encaixar com várias, né, A professor? dupla Grenal não pode Pode surpreender. surpreender então. positivamente ou negativamente, sabe Tá disso? né? certo. Não, mas o meu pode surpreender do Colorado é positivo. Positivo. Eu também. Positivo. É para cima. De repente, É. né? Lutar pelo título, será? Palmeiras! Que será? Pô, acho que vai ter umas 5 telas aqui do Tem. Só Palmeiras. do Rafael Veiga tem umas 25 gravações. Do Veiga agora. Rony, Mandando mensagem. Gustavo. Tem sim. Então resumimos tudo neste homem, disse Leon, nosso editor Esse conhece. Começou a chorar para falar do Eu entendo o Leão. Que Ele homem ele tem a deve razão ser. dele. Ele tem a razão dele. Desde a estreia do Abel, 177 pontos, a segunda melhor marca. É a melhor marca de vitórias, de gols sofridos, de jogos sem sofrer gol, entre os times que estavam em todas as edições. É o atual campeão. Tem muito o que falar? Não. Professor, você abre essa. Favorito destacado. Eu sei que não tem essa coluna, Não tem a coluna. mas se me mandasse apontar um favorito, Um só. eu apontaria a Sociedade Esportiva Palmeiras. Favoritaço. Não, e é bom a gente Favoritaço. sempre pensar no assodamento, né, de parte dos nossos analistas aqui, eu também, professor, que ano passado o Palmeiras estreou perdendo do Ceará no Allianz Parque, empatou com o Goiás na Serrinha. Se recordam? Comecinho safado. Não, Ceará e Goiás fez 1 ponto em 6. Fez a campanha que fez. Favorito? Eu já pus lá. Ah, já pôs, então tá Já bom. pus lá antes. Tá bom. Queria ver se alguém ia ter coragem. Pronto. É o grande favorito? Não tem isso aqui na tela, mas é o grande É favorito o maior Palmeiras? Se favorito. tivesse de apontar um, eu colocaria o Palmeiras. É o maior favorito, né? O Trabalho olho mais consistente, né? não tem como, né? E quem vai ser o artilheiro do Palmeiras do Brasileirão? Rony, Aê, falou Bom, bonito. bom nome. O Ender. apesar de perder os Emerson jogos, Hendrick, apesar de perder esses primeiros jogos, né? Red Bull Bragantino, temos mais um técnico português, é o Pedro Caixinha.
E a gente tem números aqui, ó, destaques. Olha o Pedro Caixinha aí, elegante, hein? 17 jogos na temporada, só 8 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, aproveitamento médio, 55%, vamos dizer assim. Em 17 jogos, fez 24 gols, sofreu 16. Foi eliminado pelo Água Santa na Vila Belmiro. Tá aí um time que não pode sair do Caixinha, né? Essa é muito boa, professor. Você esperou até... Caiu na Copa do Brasil, jogando lá no Colosso da Lagoa. É só o Fogão ganhou lá. Lá o Fogão é 2-0. Rafael Prats, onde vai o Red Bull Bragantino? Sofrer. O Massa Bruta. Sofrer. Sofrer? Bragantino trouxe de novo jogadores jovens agora. Olha a grana lá. Tem plata. Perdeu o Arthur. Tem plata, até com o dinheiro do Arthur trouxe jogadores jovens que apareceram bem, né? Revelação do Penharol, outros jogadores da América do Sul. Goleiro, tomamos alguma atitude? O goleiro entra no pacote do sofrimento também, professor. Vai sofrer o Bragantino, pra mim. Pra você, professor. Água de salsicha. Como é que a gente chama o água de salsicha? Passar batido. Não tem água de salsicha, professor. Não. Passar batido. É o nome informal. Não, no caso do Bragantino, Falta de é água de linguiça. Nome informal. Água de salsicha não serve pra nada, é só pra jogar fora. Você tá tratando assim o Massa Bruta? É o passar batido. É melhor do que sofrer. Muito melhor. Poxa! É melhor do que sofrer. Tem gente doidinho por essa água. melhor ser 12º ou no fim do 12º. campeonato, O quê? então. Breler vai decidir, ou não, porque temos um vai sofrer e um passar batido aqui. Breler. Não, a meta do Bragantino já foi Libertadores. Hoje é Sul-Americana. Pra mim, passa batido. Bragantino passa batido. Passou batido. Tá errado? Não é pra você passar. É o... Aí. Aí. Agora vai, Abel. Ah, garoto. Aí. Com a ajuda dos amigos, eu faço tudo certo. Agora jeito, chegou a hein? vez. Chegou. Eu E repito. agora? Completando 111 anos hoje, esse próximo Aliás, clube. parabéns ao Santos Futebol Clube, 111 anos, certo? O problema é a votação, Santos, né? O Santos de 1912. Isso. De 1912, o Peixe, o Santos Futebol Clube, querendo nadar em águas calmas. Olha os amigos da produção, olha só. E é a data que afundou o Titanic. Olha os últimos 5 brasileiros do Santos, amigos. 10º lugar em 18. Vice-campeão em 2019, 74 pontos com o Sampaoli, Marinho, Soteldo e etc. É inesquecível. Carlos Sanches jogando muito. 8º em 2020. 10º lugar em 2021. 10º lugar em 2022. É bom lembrar, 21 e 22, todo mundo, o campeonato inteiro falando, Santos vai cair, Santos vai cair. Olha lá, ficou entre os 10 em 21. Mas não pode se orgulhar disso, né, Abel? Hã? Aí não pode se orgulhar muito disso, que aí a exigência é cada vez mais baixa, né? A décimo tá porque- bom, 12º tá bom. Até porque esse 12º de 2022 com 47 pontos, 47, sofreu, hein? A taxa de corte vai mudando de ano a ano, né? O que mostra Já que teve dá time rebaixado com 45 já. Já. Dá para sofrer mesmo estando bem classificado no final. Dito isso, né, professor? Não dá. Dito isto posto, qual que é o voto, O professor? Santos pode surpreender, o Santos vai passar batido, o Santos vai sofrer. G6 é a meta? É candidato a título, que nem disse o presidente ontem? Não. É candidato a título, É um como programa disse sério. ontem o presidente Andrés Professor, o Rueda, quadro é sério, em entrevista professor. coletiva? Com seriedade. Estou falando sério, não estou brincando. O Rueda, o que o Rueda falou ontem? Presidente do Santos, Andrés Rueda. Que o Santos luta pelo título. Então, Rafael Prats, onde você coloca Não o Santos aqui decepcione, na tá nossa melhorando, tela? Santos Futebol Clube, de tanta gente, de tantas glórias. Se o trabalho fosse melhor em 4 meses, eu acho que poderia passar batido. Como o trabalho deixou muito a desejar nesse começo de ano, vai sofrer. Que isso. Vai sofrer de Vai novo. sofrer. Mais um ano de Atenção, torcedor do Peixe. Mais um ano de sofrimento. Tem o lado místico também do vai sofrer, né, Brelha? Futebol também tem essa parte mística. que Análise você, às vezes, técnica, certo? Totalmente. clubismo. Pensa no lado místico da Breler coisa. Pires Breilov, o comentarista do Amor. Eu vou pensar- Lembre-se, hoje é aniversário do Peixe. Vai com calma. Vou pensar no lado místico, na força da vila, o templo do Que é esse futebol. clube, a camisa passa branca. batido. Templo do futebol que poderá ficar fechado aí, hein? Se começarem as sim, obras as para a obras. construção Segundo da semestre. nova arena, nova Vila Aí Belmiro. complica, mas passa batido. Não vai sofrer. Peixe não cai. Não vai sofrer. Não vai, passa batido. Ô, Brelha, não garante que você não pode depois cumprir. Não fica prometendo Veja bem, coisa e depois você não cumpre. Não cai, não quer dizer que não vai sofrer. Ele pode sofrer e não cair. Professor, Vai sofrer de novo, e esse de novo inclui os últimos estaduais. Né? Também. Vai Bem sofrer lembrado, sim. professor. olha, fazia tempo que alguém não ia direto. Cliquei, quando foi, vai sofrer, já foi correndo. É a mística, Você Abel. sentiu uma... Tem o lado místico do mas futebol o que você não seu- pode Senti algo descartar. perigoso aqui. O seu dedo nervoso foi tendencioso nessa história. Exatamente.
Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Já falei isso umas 10 vezes, né? São Paulo do amigo Viola. Está na câmera bem aqui na minha E frente. também o pessoal da Van tá ligado, viu, Abel? O pessoal Motorista da Van também? tá mandando mensagem pra mim já. Senhor Jubê? O quê? Falou quanto mais negativo, melhor, que Ligou o dá motor sorte. já? Ah, quem criou essa frase foi o professor. Não se cene bem. Que isso, professor? Ah, não se sente bem. Trabalhos de Rogério Ceni como técnico no Brasileirão. Ele tem muito título como jogador. Em 2017, 17º. Rapaz, sofreu, hein? Em 2019, 17º. No Cruzeiro. E no São Paulo foi o trabalho que ele saiu com o time na zona de rebaixamento, Abel. 10º em 2017. Quando o São Paulo entrou na zona de 17º, rebaixamento, ele foi... 2017? Não, Assim? quando o time entrou na zona de rebaixamento, ele foi demitido. Ah, tá. Aí veio o Dorival posição Júnior. que ele O tava. São Paulo não caiu, O São Paulo não caiu. óbvio. Bom, aí tem Fortaleza com boa campanha, com 2 boas campanhas. Foi campeão com o Flamengo, apesar das cornetas. Depois 11º e São Paulo nas 2 últimas temporadas. Onde chega o tricolor? Passa Professor batido. Celso. Apesar do pessimismo dos próprios São Paulinos... Exatamente, tô eu vendo tenho- muito Tenho isso. certeza que no meu lugar, muito São Paulino ia colocar vai sofrer. sofrer. Mas Até por eu, uma mística, particularmente, acho que passa batido. Não vai sofrer Acho o que não é tricolor? tão ruim assim, não. Você assistiu São Paulo e Ituano essa Tem gente semana? pior. O senhor assistiu, seu professor? Assisti. Foi sofrível. Assisti. Não foi sofrível? Mas sofrível não é o sofrido. É verdade. Acho que passa batido. Tem gente pior. Passa batido. Também. Olha, os caras estão entrosados, hein? Estão com pressa, calma. Viu que a O gente tá Viola preocupado soprou com no o nosso último ouvido nome aqui, ali. passa batido. Tá preocupado com o último time que vai chegar agora, mexeu com todo mundo aqui. Até parou o estúdio pra gente assistir ali, ó. Esse último que tá mexendo com a gente. Olha lá quem é o Não, último. não é o último, tem outro. Não, é o último da coluna. Não, é o último da coluna. Temos o Vasco da Gama. Fala de uma maneira assim empolgada. Sem Nenê. É o Vasco de tanta gente, de Edmundo. É o Vasco de Romário. De Maurício Babiola. É o Vasco de Pedrinho, de Juninho Pernambucano, de Roberto Dinamite. Não precisa emocionar É o tanta Vasco gente. de Pedro Raul. não. Que chega na nossa Espera um pouquinho, tela. Abel, você colocou tudo Está na mesma preparado para o Brasileirão 2023? Vasco contra times da Série A nesta temporada? 5 jogos, nenhum empate. Mas só 2 vitórias e 3 derrotas. Maurício Barbieri é o técnico do Vasco, o Vasco da Grana. Olha esse aproveitamento aí. Deixa eu ver. 40%. 40. Calma. 40% no Brasileirão é rebaixamento. Ou às vezes quieto isso? ali, não é? Tem time que escapou Ó, com 40, 41%. sofrendo. Sofrendo muito. Então, O se Vasco de Pedro Raul, É a mística, Breder. Pensa na mística. não é? É o Vasco de Léo Pelé. É. Léo. Léo. Ah, só Léo? É. Não pode falar mais Pelé? Não, ele mesmo não quer. Esse aproveitamento do Vasco com o É o Vasco Barbieri de hoje Jair. é um aproveitamento de rebaixamento. Mas se o clube consegue cumprir a meta, que é uma meta realista da SAF, que é permanecer na Série Não A, fale o seu voto ainda. Eu vou falar o meu antes. Vai. Pode surpreender. Pode surpreender. Fala o seu. Desculpe. passa batido, sendo otimista. Pode surpreender. Aê, garoto. Tá vendo? Eu tô com a mesma opinião do, engraçado como do Pratzel tático. É engraçado como o critério muda, né? O critério muda, não. A gente tá avaliando o trabalho dentro de campo. O Santos, O quê? sólido Não. na Série A, nunca foi rebaixado, Não precisa vai ficar falando sofrer. isso toda hora, Breder, porque fica atraindo, mas parece. a gente não vai analisar o, Vasco- passado. o Vai, Vasco vai analisar o vindo- presente, amigo. O lembrando Vasco desse vindo negócio. da Série B, se remontando, E o dinheiro? vai surpreender? Professor, Para mim, não só pode, como vai. Eu acho que o Vasco vai ser primeira página. Sabe aquele programa de esporte Ó, que você vai mostra funcionar. duas telas? Primeiro ao 10º, 11º ao 20º? Capricha. Eu acho que o Vasco entra naquela primeira tela. Falou tudo. Lá embaixo, pode surpreender, professor? vai surpreender. Calma. Vamos ver o print agora. Podem Print. me cobrar. É o Vascão print vai agora. surpreender Print, no print, Brasileiro. print. Olha aí, ó, passada geral aqui com os times que vão sofrer, na nossa opinião. Curitiba, quantos Cruzeiro, aí? Cuiabá, Goiás e Santos. Tô satisfeito. Tem que ter 5, pelo menos. Passa batido, Bahia, Botafogo, Bragantino e São Paulo. Pode surpreender, América Mineiro, Grêmio, Inter e Pode surpreender a dupla Grenal, hein? Eu acho que o Vasco já vai dar uma impressão boa no Mineirão contra o Atlético. Vocês vão se surpreender com o que o Vasco pode Pra jogar. mim, G6 é a meta. A dupla Grenal, pra mim, era G6 é a meta. Furacão, Corinthians e Fortaleza. Favoritos ao título, a dupla Fla-Flu, Galo e Palmeiras, que é o favoritaço. É o time a ser batido. Isso é perigoso. Fãs de esportes na tela.
Hashtag F360BR. Daqui a pouco chega o Sport Center. Vocês estão loucos, onde já se viu? Agora começa. Vicente Francisco, só sei de uma coisa, o meu São Paulo pode tanto surpreender, brigar pro G6, sofrer para se manter. São Paulo fazendo seu torcedor estar em uma montanha russa, uma subida legal, prazerosa. O Vicente é São Paulino, não sabe? Alexandre, tá com uma lupa, hein? Coritiba esse ano vai brigar pro Sul-Americano e Cruzeiro vai cair novamente. É só perder 2 seguidas que desanda tudo. Primeira linha do Alexandre, eu concordo. O Coxa tem condição de brigar pro Sul-Americano mesmo. E o Luiz, sei não, hein? O Santos brigar para não cair, tem uns 6 times correndo de muleta pior que o Santos. 6? O aniversariante vai chegar. Reforços do Água Santa, mas fica entre os 10. Disse o Luiz. Para ele, pode surpreender. E é o seguinte, vem aí o Sport Center. Nós voltamos na segunda-feira às 9 da manhã. Certo. E bom fim de semana para todos. Para todos nós. Muito obrigado, obrigado pela audiência. E hoje tem churrasco. Oba! Vamos que vamos. Vamos a ele. Isso!